E aí galerinha do Batalha, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do Batalha de Livros. E hoje acontece a nossa tão esperada final da primeira temporada, entre os livros A Menina que Roubava Livros e O Código da Vinci. Mas para esses dois livros chegarem aqui, eles tiveram que enfrentar algumas pedreiras pelo caminho. E além daí, Murilo, quais foram? A Menina que Roubava Livros enfrentou então durante todo esse processo da batalha Os Homens que Não Lavam as Mulheres, Nas oitavas de final, certo? A Arma Escarlate, nas quartas de final e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. na semifinal. Isso aí. E o Código da Vinci enfrentou Diário de um Vampiro, Nas oitavas de final, o Sete nas quartas de final e Crepúsculo. na semifinal. Certo? Então começa agora a grande final, mas isso depois da vinheta. Roda aí! Seguinte, galerinha, o sorteio que normalmente a gente faz com os papéis dentro da latinha mudou agora, a gente jogou tudo para a televisão aqui, então aqui na televisão tem as 10 categorias. A gente vai comprovar para vocês que as 10 categorias estão aqui. Mas para isso a gente vai chamar uma participação especial hoje da nossa mãozinha secreta. Aparece aí, mãozinha. Aê, muito bem. Mãozinha, mostra então todas as categorias. A primeira aqui é capa, depois sinopse, principal, vilão, romance, autores, prêmios, curiosidade, localidade e frase, certo? Então já vamos dar o play e começar o sorteio. Roda aí, mãozinha. Escolhe. Primeira categoria de hoje, autores. Falando então dos autores para vocês, eu vou falar do famoso Dan Brown. Ele nasceu no dia 22 de junho de 64, como seu personagem principal, que é o Robert Langdon. Eles nasceram na mesma data ali, em Esher, também no mesmo local. O Dan Brown sempre trabalhou escrevendo textos, e o primeiro livro que ele publicou foi em 1998, que foi o Fortaleza Digital. Depois, no ano de 2000, ele publicou Anjos e Demônios, que não está aqui comigo, está emprestado, né? E em 2001 ele publicou o Ponto de Impacto. O Anjos e Demônios que ele publicou antes foi a primeira aventura do Robert Langdon nos livros. E aí, no ano de 2003, ele lançou o Código da Vinci. E aí foi quando ele começou a fazer o sucesso que ele tem hoje. Começou, né, todo o sucesso que ele tem hoje foi com o lançamento do Código da Vinci. Antes ele tinha mais o sucesso ali concentrado nos Estados Unidos, o pessoal conhecia ele ali, mas mundialmente foi quando ele lançou o Anjos e Demônios, o Código da Vinci, que foi um livro polêmico que envolvia a igreja e tudo mais, né? Os segredos de Jesus e tudo mais. Depois disso, ele ficou alguns anos sem escrever, só acompanhando o sucesso, e depois vieram os filmes também que ele acabou acompanhando. Mas aí em 2009 ele lançou O Símbolo Perdido, que é uma outra aventura do Robert Langdon também. E aí esse ano saiu o livro mais recente dele, que é O Inferno, que eu não tenho ainda, mas ele também está fazendo bastante sucesso. E o Dan Brown ele conseguiu um fato que até então era inédito, né? Ele conseguiu colocar os 4 livros dele, os 4 primeiros, né? O Fortaleza Digital, o Anjos e Demônios, o Ponto de Impacto e o Código da Vinci. Ele conseguiu colocar os 4 livros ao mesmo tempo na lista dos 10 melhores do The New York Times, né? Que é o maior jornal dos Estados Unidos. E é um jornal de referência para a literatura do mundo inteiro. Então ele conseguiu esse fato que até então era inédito. E o livro, o Código da Vinci, ele está entre as 100 maiores publicações da humanidade. Então, de todos os livros publicados até hoje, ele está nessa lista dos 100 mais vendidos da humanidade. Certo? Certo. E o seu autor? Bom, então, vamos falar do Mark Suzak, né? O autor de A Menina que Roubava Livros. O nome dele completo é Mark Frank Suzak. Mark Frank Suzak. Ele é filho de pai austríaco e mãe alemã, nasceu em Sydney em 75, certo? Até hoje ele tem 5 livros publicados, que é A Menina que Roubava Livros, né? Mas antes disso ele publicou Eu Sou Mensageiro, pela mesma editora, Intrínseca também. E aí aqui, mudando de editora, ele tem O Azarão e O Bom de Briga, que é uma série dos irmãos Wolf, né? E tem uma continuação dele também, que é A Garota que Eu Quero, só que esse foi lançado pela Intrínseca, certo? Esse aqui foi lançado pela Bertrand Brasil. Então são A Garota que Eu Quero é o último livro que ele lançou aqui no Brasil, né? Dele lançado no Brasil. É uma continuação dessa série aqui, porém você consegue ler ele sozinho. Se você ler só ele, você consegue entender a história do livro. Teologia dos Irmãos Wolf, o pessoal comenta, né? Exatamente.
Certo? E esse é o Marco Suzaki, então, o autor de A Menina que Roubava Livros. Tá certo. E seu voto vai para quem? Meu voto vai para o Dan Brown, porque não tem nem o que dizer, né? Como eu falei nos outros vídeos que a gente disputou também o Código da Vinci. O que ele fez com o livro, colocar os 4 livros numa lista de os mais vendidos, foi sensacional. Então, meu voto foi para ele. Certo. Meu voto vai para o Dan Brown também, pelo fato dele ser um autor que pesquisa, que vai a fundo, que mostra coisas que a gente nem sonhava que existiam, de simbologias, significados e tudo mais. E ele consegue fazer um thriller de ação, como se fosse um filme dentro do livro ali. Você começa a ler, você já começa a ver as cenas de como poderia ser e tudo mais. Então é um livro, os livros que ele faz não fica parados, são livros de ação sensacionais. E o cara conseguiu o fato aí dos 4 livros dele, está na lista do The New York Times. E as histórias dele também, no Código da Vinci, realmente fez muita gente acreditar que aquilo era verdade. Exatamente. A pesquisa era tão forte, as informações eram dados tão reais que as pessoas ficavam acreditando que aquilo era de verdade. Então, o meu voto vai para o Dan Brown. Então, a primeira categoria de hoje, com 2 votos, o Dan Brown. O primeiro ponto de hoje vai para o Código da Vinci. Então, vamos sortear agora a segunda categoria de hoje. Então, para sortear, mãozinha, vamos lá com você, sorteia aí. E a próxima categoria é capa. Bom, e falando então da capa de A Menina que Roubava Livros, né? Essa aqui é a capa. Nós temos aqui a Dona Morte, que é a narradora da história, passeando com seu guarda-chuva vermelho, né? E a capa ela tem uma coisa branca, ela é simples, né? Mas ela é chamativa, né? Então temos aqui essa neve que lembra o inverno, uma floresta meio devastada. E você tem a sensação quando você está lendo o livro que ele passa todo no inverno. Exatamente. Né? E tá uma coisa meio devastada porque acontece com a guerra também, que devastou muita Não é só coisa, a devastação do inverno. Não é só o inverno. Então, é a devastação da guerra também. A continuação das arvorezinhas todas destruídas. E tem a frase que é a mais chamativa da capa, que é: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Acho que foi isso que chamou a atenção de muita gente quando viu esse livro. Certo. Então, essa é a capa da Menina que Roubava Livros. Essa é a capa do seu livro. E a capa do Código da Vinci é essa daqui, onde nós temos aqui o olhar tão misterioso de uma das obras de artes mais misteriosas que a humanidade já viu, que foi o olhar da Mona Lisa. Que além do sorrisinho dela, das pessoas saberem se ela está realmente sorrindo, tem esse olhar de onde ela está olhando, o que ela está olhando, né? O que significa isso. E aqui embaixo nós temos o Homem Vitruviano, que é outra obra do Leonardo da Vinci, que é como o curador do museu, do Louvre, ele é encontrado nesse estado, assim, nessa forma. Quando ele é assassinado, ele é encontrado com o corpo assim. E todo esse vermelho que nós temos aqui na capa e na contracapa é justamente o sangue dele e todo o sacrifício que ele fez para esconder o segredo por trás de todo o Código da Vinci. Então esse aqui é a capa do Código da Vinci. Murilo, seu voto vai para? O meu voto vai para A Menina que Roubava Livros, porque acho que essa capa é sensacional, né? Porque ela é simples, mas ela chama muita atenção. E essa frase também. Por isso meu voto vai para ela. Certo. Certo? Uhum. E o seu voto? O meu voto também vai para A Menina que Roubava Livros, porque é justamente essa capa dessa sombra andando no meio da neve com um guarda-chuva vermelho, e aí de repente você vira a capa, você vê que é a morte ali, né, nessa imagem, no meio de uma devastação. E aí você pergunta, mas o que a morte tem a ver com a menina que roubava livros? Então já surge aguça toda aquela curiosidade. É uma capa que foi muito bem elaborada, então meu voto vai para a menina que roubava livros. Certo? Certo. Então, com 2 votos na categoria de capas, o segundo ponto de hoje vai para a menina que roubava livros. Beleza? Beleza. Então vamos sortear a terceira categoria. Eu vou chamar agora a mãozinha. Vai lá, mãozinha, dá o play. E a próxima categoria é... Capa já foi. Então nós vamos passar para a categoria seguinte, que é sinopse. Então, falando para vocês agora da sinopse dos livros, nós vamos falar da sinopse do Código da Vinci primeiramente, que conta a história começa no Museu do Louvre, na França, onde um homem é perseguido por um assassino com roupa de monge, completamente branco, né, que é o Silas. E a pessoa sendo perseguida é o curador do museu, Jacques Sonnier. Então, o Silas acaba assassinando ele, porque ele quer descobrir um segredo, e o Jacques Sonnier acaba não revelando, então como ele não revela, o Silas vai e dá um tiro nele, ele acaba
sendo assassinado. Mas antes de morrer, ele deixa no meio da poça de sangue dele lá uma frase enigmática para uma outra pessoa, para a polícia tentar chegar no assassino. Só que é uma frase que envolve símbolos, algumas coisas meio sem pé nem cabeça, e aí a polícia acaba chamando o Robert Langdon, que está ali na França dando uma palestra, para ajudar a desvendar esse mistério. Só que na verdade é uma armadilha da polícia, porque o Saunier escreveu no sangue o nome do Robert Langdon, então a polícia acaba associando que o assassino é o Robert Langdon, então ele tem que começar a fugir da polícia. Só que a neta do Saunier, ela é da polícia também, e ela acredita que o avô não colocou o nome dele lá, que o Robert não tem nada a ver com a história, e acaba ajudando o Robert a fugir do Museu do Louvre, né? Ele já consegue algumas pistas, e eles fogem do Museu do Louvre. E aí o que acontece? São tantas pistas, e uma pista acaba levando a outra, a gente acaba descobrindo o envolvimento do Priorado de Sião, que é uma sociedade secreta que que esconde um segredo que envolve Jesus Cristo e Maria Madalena, certo? E aí a história se passa para outros países ali da Europa, que é a Inglaterra, e a história depois volta para a França novamente, né? Exatamente, nessa história ainda muitos segredos serão revelados, muita amizade vai acontecer, talvez até um pouco mais, algumas coisas mais que amizades, né? Uhum. E algumas traições, né? E o Robert e a Sophie, que é a neta do Saunier, eles acabam virando fugitivos da polícia e ainda tem que lidar com a Opus Dei. Exatamente, o Silas faz parte da Opus Dei. Isso mesmo, e quanto mais eles vão se aproximando de desvendar os mistérios da história, mas vai complicando ainda mais a situação deles. Exatamente. Então é um livro recheado de mistérios. Quando eles descobrem uma pista, descobrem um mistério, já tem um outro mistério por trás, uma coisa vai levando a outra, e a coisa vai ficando mais emocionante, vai ficando cada vez mais, você fica sem fôlego para ler as próximas páginas, para descobrir o que está acontecendo, qual que é esse mistério que envolve o Código da Vinci, certo? Certo. Então, agora falando da menina que roubava livros. Bom, e falando então, né, da sinopse de A Menina que Roubava Livros, nós temos aqui a personagem principal, que é a Liesel Meminger, né, que é uma garota, a história começa onde ela e o irmão, eles estão sendo enviados para adoção, né, eles estão numa viagem de trem. Porque a mãe deles não consegue cuidar deles, né? Exatamente. E no meio dessa viagem acontece que o irmão dela morre. Falecendo. Por doenças. Uma doença, né? Acaba atingindo ele e acaba falecendo. Exatamente. E aí quando acontece o primeiro encontro da morte, o primeiro contato da Liesel com a morte é aí, né? E aí o que acontece? No enterro do irmão, já temos o primeiro roubo. O primeiro roubo, que dá o nome ao livro, que é onde ela rouba o livro do coveiro, né? Que é o manual do coveiro, ela rouba esse manual. Uhum. E ela não sabe ler ainda, né? Ela só rouba o livro porque ela acha interessante e acaba levando o livro para ela até a casa dos pais adotivos que vão cuidar dela. Exatamente. Então na casa do Hans e da Rosa, que são os pais adotivos dela, ela acaba conhecendo ali alguns amigos, né? Só que eles acabam interagindo com a vizinhança. Exatamente, mas eles acabam zoando um pouco com a cara dela porque ela não sabe ler. Mesmo que ela tenha roubado o livro, ela ainda não sabe ler. O único que cuida dela é o Hud, que tem uma amizade mais especial com ela, mais próxima é o Hud. Exatamente. E aí ela, um pouco meio chateada com isso, acaba falando com o pai dela e ele ensina ela, começa a ensinar ela a ler. Ele não sabe muito também, né? Um pouco que ele sabe, ele acaba passando para ela e ela acaba aprendendo até mais do que ele ainda depois, sozinho, né? E a história do livro ela se passa então, né, na Alemanha, nós temos o auge da Alemanha, do nazismo aí até o finalzinho. Exatamente. A história tem esse cenário todo, como a gente falou até na capa, tem toda essa devastação da guerra. Isso. Certo? E ela tem também o Max, né, que ele é um judeu, que ele fica... Ele aparece lá pela metade do livro. Pela metade do livro, mais ou menos, ele aparece e ele fica no porão da casa da Liesel. E a família da Liesel meio que esconde, ajuda ele. Porque no passado do Max, da família do Max, tem uma certa ligação, a gente não vai falar qual que é, mas uma certa ligação com o pai adotivo da Liesel. Então ele acaba meio que ele acaba ajudando e colocando em risco a família dele, mas ele acaba protegendo aquele judeu da perseguição dos nazistas, né? E aí a Liesel e o Max acabam tendo uma amizade muito forte, eles acabam criando um laço muito forte de amizade, porque o Max ele escreve livros para ela, né, para contar a história dele. Então você acaba conhecendo a história de um personagem dentro de um livro através de um livro, então é uma coisa bem interessante. Exatamente.
E a história se passa, os anos vão acontecendo, a Lisa tem um amigo dela que acaba indo, também um amigo da rua que acaba indo para o campo de batalha, né? E a história se passa do começo da guerra até o final dela, e é onde você vê toda a devastação que causou isso na Alemanha, com os nazistas, aconteceu com os nazistas, aconteceu com os judeus, tudo através dos olhos de uma criança. Certo? Então essa é a história da menina que roubava livros. E assim, seu voto vai para? Meu voto vai para a menina que roubava livros, porque acho a história genial, né? Acho muito bacana a trajetória da Lísio e por todo o contexto da história. Certo? E o seu voto? O meu voto vai para o Código da Vinci, porque a história é tão bem contada, tem tantos fatos, tantos relatos, tantas informações que foram tão bem baseadas pelo autor, e muita gente acabou acreditando naquele mistério envolvendo Jesus Cristo, né? Acreditaram tanto na história que virou um livro tão polêmico e tudo mais, e o livro vendeu o que vendeu. E a maneira que ele conta, todo o thriller policial que envolve a história, você quer ler, não consegue parar de ler. Então o meu voto vai para o Código da Vinci, certo? Então, a terceira categoria de hoje, com um voto para cada, os dois livros acabam marcando ponto, certo? Então vamos para a nossa quarta categoria. Mãozinha, dá o play. E a próxima categoria é curiosidade, para vocês agora. Então, falando agora das curiosidades para vocês, eu vou falar da curiosidade que envolve o Código da Vinci. Algumas coisas. O Robert Langdon tem esse sobrenome, o Langdon, porque o Dan Brown conheceu um professor chamado John Langdon. E esse professor ajudou ele no primeiro livro, lá no Anjos e Demônios, quando ele precisou fazer um ambigrama. Ambigrama é quando você escreve uma palavra de uma forma que você consegue ler ela tanto da forma original, tanto como de ponta cabeça você consegue entender o que está escrito. Então esse professor ajudou o Dan Brown a fazer alguns ambigramas para o primeiro livro, do Anjos e Demônios, e aí em homenagem, o Dan Brown falou, olha, você me ajudou tanto que o nome do meu personagem principal vai ser Robert Langdon. Então, essa é uma das curiosidades. A outra curiosidade é que no ano que o Código da Vinci foi lançado, 2003, 2004, quando começou o sucesso mundial, o Museu do Louvre se tornou o ponto turístico mais visitado da França naquele ano, porque toda uma boa parte do mistério se envolve ali, digamos assim, na hora que fecha a história do Código da Vinci, a história está ali no Museu do Louvre. Então se tornou o ponto turístico mais visitado na França naquele ano, foi um fato bem interessante. E o Código da Vinci, depois de vender um monte de livros, ainda acabou tendo livros, livros que vieram no embalo do sucesso dele, né? Pessoas que quiseram dar uma explicação sobre os enigmas que envolviam o Código da Vinci, então publicaram outros livros, tipo Decifrando o Código da Vinci, o Código da Vinci e Maria Madalena, A Verdade por Trás do Código da Vinci, Jesus e Maria Madalena, todas essas histórias que envolviam, de certa forma, o Código da Vinci, acabaram sendo publicadas e foram no embalo do Código da Vinci. Então, essas foram algumas curiosidades do Código da Vinci e da menina que roubava livros. A curiosidade da menina que roubava livros que nós temos é que, todo mundo já está sabendo, que agora em 2014 aqui no Brasil sai o filme, né? Já está tão aguardado o filme da menina que roubava livros. Exatamente, ele estreia em novembro nos Estados Unidos, mas em janeiro de 2014 ele chega nas telonas aqui. Exatamente, e já está sendo cotado já aí como um dos candidatos ao Oscar do ano que vem. Exatamente, e o autor da história, o Marco Suzaki, ele acompanha toda a gravação, porque ele queria que a história do filme ficasse mais próxima ali da história do livro. Sabe como é que é, né? O cinema acaba meio que extrapolando algumas vezes, né? Exatamente, então, ao que tudo indica, vai ter uma coisa meio certinha ali, né? O mais próximo possível. O diretor do filme, ele é o mesmo diretor que faz um seriado famoso também, chamado Downton Abbey. Então Brian Percival. Isso, exatamente. Então, o autor é bem renovado e o elenco também. Tem bastante gente conhecida. A Lizzie, a atriz que faz ela, não é tão conhecida, mas tem outras pessoas que estão ali. Os outros personagens têm atores bem conhecidos. Exatamente. E pra quem não sabe, o livro tem também um trailer book que a gente deixa o link aqui também, pra vocês poderem de uma premiação que ele participou. Eles fizeram um trailer book do livro. E o trailer do filme, quem quiser é só procurar aí no YouTube, né? A menina que rouba livros do trailer oficial. Tem um monte aí. Tem um monte lá. Só assistir. Certo? E seu voto vai pra quem? O meu voto vai pro Código da Vinci, por toda essa euforia que foi criada em volta do livro, né? Do museu, dos outros livros que foram publicados. Então o meu voto vai pro Código da Vinci. Certo, o meu voto vai pro Código da Vinci também, né?
toda essa explicação que existe, assim, o personagem ele foi muito bem criado, tem a história do Epigrama também, e por tudo isso, todo o sobrenome do personagem, tudo isso meu voto vai para ele. E um livro que gera outros livros é bem interessante, né? Também, né? Então, a quarta categoria de hoje, com 2 votos, vai para o Código da Vinci, certo? Então vamos sortear a quinta categoria. Então dá o play, mãozinha. E a próxima categoria é vilão, para vocês agora. Bom, e o vilão então de A Menina que Roubava Livros, né? Nós temos aí o nazismo, que é conhecido na Alemanha oficialmente como nacional-socialismo, né? E é uma prática de ideologia aí formada por Adolf Hitler. Então, o que mais dizer? Exatamente. Foi ele quem destruiu toda a história do livro, né? Ele foi o vilão da história do livro e da história real também, né? Podemos dizer assim, até hoje. E no livro da Menina que Roubava Livros, existem alguns personagens que meio que encaram essa coisa do nazismo, né? E você conhece como é que as pessoas pensavam naquela época, como é que elas agiam naquela época, com o semelhante, com o judeu e tudo mais. Por exemplo, uma comerciante que tinha lá no bairro da Liesel, que ela é extremamente nazista, então, e a Liesel tinha até um certo medo dela, porque ela era muito, né, aquela coisa do nazismo mesmo, né, ela é muito rígida e tudo mais. Então, tem esses personagens na história que acabam encarnando esse lado nazista, né. Isso mesmo. E o vilão do Código da Vinci também uma sociedade, como o nazismo, que é a Opus Dei. A Opus Dei ela é conhecida por todo o seu sistema rigoroso dos seus seguidores. É uma organização ligada à Igreja Católica. Existem relatos de lavagem cerebral, de as pessoas quando cometem você é um seguidor da Opus Dei, então você cometeu um pecado, você vai lá e você se autoflagela para você pagar pelos seus pecados. É uma organização extremamente rica. Eles recentemente fizeram uma sede lá nos Estados Unidos que está avaliada em 47 milhões de dólares. Então é uma organização bem organizada, bem rígida, bem conservadora e bem rica, né? Então tem todos esses poderes. E no livro do Código da Vinci, toda essa organização ela é centrada no Silas, que é o vilão que persegue o Robert Langdon e a Sophie. Ele é um personagem albino, de olhos vermelhos. Ele se autoflagela, ele é um cara, ele entregou todos os seus bens para a Opus Dei, e quando ele estava perdido pela vida, ele foi salvo por um padre que é ligado à Opus Dei, que iniciou ele na Opus Dei, que é o Aringarosa, que é também um dos vilões da história. Então, esses são os personagens, os vilões do Código da Vinci, certo? Certo. E seu voto vai para? Meu voto vai para Momentos finais, momentos de tensão. A Menina que Roubava Livros, porque foi uma época tensa, né? Acho que na vida de quem viveu aquilo e principalmente dos personagens da história também que podiam bastante com isso. Podiam perder a vida a qualquer momento, né? Sim. A morte poderia passar e levá-los, literalmente. E o seu voto? O meu voto vai para o Código da Vinci, porque enfrentar a Opus Dei, enfrentar o Silas, que não saia do pé do Robert Langdon, estava sempre ali, quase em cima deles, para evitar que eles descobrissem o segredo, que o segredo fosse revelado. Então, meu voto vai para o Código da Vinci. Acho que só enfrentar o Silas já é uma coisa que assusta um pouco, já assusta, né? Então, a quinta categoria de hoje, vilão, um voto para cada livro, então um ponto para cada livro. Desta forma, o placar final ficou... E o campeão da primeira temporada do Batalha de Livros é... o Código da Vinci. Parabéns pro Código da Vinci. Então, ganhou um placar apertado também, né? Foi difícil essa, né? Mas aí, então temos nosso primeiro campeão do Batalha de Livros, dos 16 que começaram lá atrás. O que sobreviveu à final foi o Código da Vinci, certo? Mas, pessoal, não deixem de ler A Menina que Roubava Livros. É um excelente livro, é um livro... Para quem gosta de ler, é o livro obrigatório de leitura. Mas nessa, o código acabou levando a melhor. Então, nós temos aqui o campeão e o vice-campeão. Certo? Então,
A primeira temporada acabou, chegamos ao final. Nós queremos agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, né? Estiveram do nosso lado, apoiando, criticando, comentando, curtindo. Ficamos muito felizes com o resultado que a gente conseguiu obter nesses 4 meses, né? 4 meses, por aí. Começamos lá no final, começamos a preparar tudo ali em maio e chegamos agora aqui na final em setembro, né? Então, nós já estamos pensando já na segunda temporada, os livros que vão envolver a segunda temporada, como vai ser o esquema, se a gente vai manter o sorteio, como é que vai ser. Então, enfim, estamos revendo as regras do programa, digamos assim. Mas enquanto a gente pensa nisso, o Batalha não para, né? A gente vai continuar fazendo vídeos diferentes. Temos novos quadros que vão aparecer para vocês aí. Novas aventuras, novas novidades, sorteios, vamos ter sorteios ainda, acompanhem aí que vocês vão ver. E esse é o nosso canal, né? Então, hoje mesmo aconteceu o sorteio do kit do Batalha, para você que ganhou, parabéns aí pelo kit que você vai receber em casa. Acho que é isso, né? É isso, é só. Seus recadinhos finais. Então, se você curtiu o vídeo, dá um curtir aqui pra gente, certo? Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para receber atualizações dos próximos vídeos. E segue a gente nas redes sociais aí. Quais são as redes sociais que a gente tem? Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter. São as 4 redes sociais. Estamos aí, abertos a comunicações. Tá certo, pessoal? Nosso muito obrigado mais uma vez. Brigadão mesmo por acompanhar a gente até aqui. E aguardem, esperem que logo comece a segunda temporada com os novos livros para vocês, beleza? Um abraço e até mais!